Saudações Dux e duquesas tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E bom, galera, vamos falar sobre uma mudança que realmente aconteceu. Estou falando, que irá acontecer, mais precisamente falando, na postura do Fluminense atual. Mas eu queria lembrar justamente antes como que era a postura e depois falando sobre essa postura atual e verificar se realmente é uma boa ou não a situação, tá bom? Então vamos pro vídeo que foi justamente escrito pelo Thiago Maia do G1, do Globo Esporte, né? Que é essa aqui a matéria. Fluminense define a programação para 2023 e mudará a postura no mercado na busca por reforço. Após muitas contratações nos últimos anos, a diretoria dessa vez fará investidas pontuais a pedido de Diniz. Jogadores se representarão em janeiro e início do Carioca deve ter um time alternativo. Claro que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, que eu quero falar sobre esse tal time alternativo que está dizendo. Em 2022, para quem não sabe, foi a era das muitas contratações. O Fluminense contratou diversos jogadores, como por exemplo o Natan, Felipe Melo, William Bigode, Alan, Marrone, Fábio, David Duarte, entre outros que só assinaram realmente para que só assinaram na temporada 22 do Brasil, do Brasileirão do Brasil, né? Então realmente a situação anterior era o Fluminense, ele contratava demais e muitos contratos não geravam o que ele queria. Até contratou também o próprio Pineda, para quem não sabe, Mário Pineda, contratou, emprestou, pediu empréstimo, e contratou Cristiano, ou Cris Silva, ou Cris Leite, para realmente falar sobre isso. A questão é o seguinte, o grande problema disso tudo foi que realmente você gerou uma receita muito cara para um resultado muito abaixo do esperado. Nós só conseguimos realmente o resultado dos prêmios que a gente precisava muito por conta do Brasileirão, que a gente teve insano. Que nós chegamos em terceiro colocado naquele atual estado. Então, a situação era essa. Contratou muito, poucos resultados e resultados muito poucos relevantes. Isso não é uma cara muito de Diniz, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte, e até emendo com uma segunda pergunta que também faz parte dessa pergunta. O Diniz terá poder de contratação? Agora, as contratações que aconteceram no Fluminense são contratações do Diniz ou é contratação do Mário? Ou do gestor? Eu falo o seguinte, né? Eu vi uma polêmica acontecendo dentro do canal 20, do Fio e do Gabriel Amaral. Ele falava assim, nossa, mas quando o time vai bem, é o time de tal técnico. Quando o time vai mal, é o time do atual presidente. E, tipo, eu concordo somente que ficar nessa linha somente de falar só mal de um lado e falar só bem de outro é até equivocado numa situação dessa. Agora, você me falar que o Fluminense, alguns jogadores ali só vieram também por conta do técnico, é importante, gente. Por exemplo, o Felipe Melo não foi uma contratação do Diniz, foi uma contratação do Abel. Então, se realmente o Felipe Melo está indo mal, a gente pode culpar realmente o Abel. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de informação daquela situação. O Alan, por exemplo, não foi contratação do Diniz. O Alan foi contratação do Mário. Então, realmente, né, eu acho que antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer termo, e eu me preocupo muito porque
dentre eles dois, dentre o Gabriel do Amaral e o Phil, o Gabriel do Amaral, ele é um jornalista por formação. Eu sou psicólogo por formação, para quem não sabe. E como psicólogo, eu analiso coisas que ele não analisa. Ele interessa justamente isso. É deixar justamente na caixinha o que deve ser colocado na caixinha. É colocar a responsabilidade naquilo que deve ser colocado a responsabilidade. Então, eu falo o seguinte: o Diniz terá poder de contratação, então todos os reforços a partir de agora que acontecerão serão em nome de Diniz. E que o Diniz realmente fale assim, ó, essa contratação foi minha. Para realmente a gente ter, primeiro que a gente teria acesso à informação, de quem realmente foi o culpado daquela contratação, e o segundo que a gente poderia identificar justamente se aquela gestão é boa ou não. Então, do tipo, responsabilidade ali. E é justamente essas duas perguntas que eu fiz, né? A gente terá poder de contratação? E se tiver, realmente poderemos culpar? Poderemos culpar ele. Uma outra ponto que eu coloquei aqui, importante foi, mas como será montado o elenco do Flu? Eu fiquei pensando assim, como é que será montar? Você vai montar o elenco baseado em apenas uma competição, porque segundo o que estou vendo aqui, vai ser mais enxuto o programa. Até mesmo o Diniz gosta muito desse elenco mais enxuto, mas um pouquinho menor. Vai ser montado para uma competição ou para várias? Para mim, tem que ser dito de forma ipsiliter. Ou é para uma competição, por exemplo, para a Libertadores, ou é para nenhuma. E aí vamos ver. Quer dizer, ou para uma ou para várias. Ah, para várias. Talvez tente disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, tá bom. Então posso realmente contabilizar isso. O que eu estou falando é que até agora eu estou falando de responsabilidade. Enquanto nós torcedores damos liberdade para que eles puderem contratar jogadores, eles também têm que ter responsabilidade de contratar os jogadores certos, ou até mesmo responsabilidade de gestão do futebol do Fluminense. Antes de comentar mais sobre esse assunto, eu queria fazer uma informação e dois pedidos para você. A informação é o seguinte: to, todos os dias vai acontecer vídeo de 10, meio-dia e 20 horas. Então, se você fala assim, não sei qual é o horário dos vídeos do canal Duque Tricolor, você sabe agora. O primeiro pedido é: faz o triplo C, curte, comente e compartilhe. Isso vai me dar muito no engajamento do meu canal. E o segundo é: se inscreva no canal. Você está vendo, né? Estamos quase chegando. Se a gente não chegou aos 100 inscritos, vamos chegar aos 100 inscritos até o final do ano? Bora? E se a gente já chegou nos 100 inscritos, obrigado. Vamos colocar agora 110? Só bora? Obrigado mesmo. E bora para esse vídeo e outros no canal? Só vamos. E aí, tipo, uma outra coisa que eu botei aqui foi justamente: Diniz pode ser o problema do Flu? Por que eu estou falando isso? Porque, realmente falando, por exemplo, a contratação, por exemplo, do Reinaldo. O Diniz parece querer muito o Reinaldo. Se o Reinaldo chegar aqui, não fizer nenhuma boa partida, o Diniz ele vai estar prejudicando o Fluminense. Então, a gente não pode somente ver pelo lado bom da história. A gente tem que ver também pelo lado negativo. Ver pelo lado infernal da história. E, sinceramente mesmo, eu consigo compreender que o Diniz ele pode tanto fazer com essa situação uma situação problemática para o Fluminense, como também pode ter uma situação realmente agradável para o Fluminense. Então, se o Diniz quer colocar, o Diniz que se responsabilize pelas contratações. Como o Diniz terá um elenco grande, né? Porque assim, tá bom. Vamos dizer o seguinte, que ele quer participar de várias competições. Como é que ele terá isso? Ele também priorizará a base do Fluminense? Eu já fiz vários e vários vídeos sobre base do Fluminense. Tô até cansado de falar sobre isso. Tá bom?
cansativo. É tedioso falar sobre isso. Então, é isso que eu estou te falando. Se o Diniz quiser realmente fazer uma programação para disputar várias competições, a base tem que ser considerada ali muito forte. E aí eu estou vendo ali que tem a palavra "e" no início do Carioca, deve ter time alternativo. E segundo algumas informações dadas pelo Victor Lessa, eu quero mostrar aqui para vocês, o Fluminense Stuff. O Fluminense Stuff, ele afirma, ele também pega justamente do próprio organização ali do Fluminense, né? Que ele fala o seguinte, ó, eu quero mostrar aqui para vocês, para falar assim, mas onde que a gente acha? Eu tô mostrando para vocês onde que acha. Ó, cadê? Meu nome, tá bom, de elogio, lateral esquerda, ponta. Acho que é do Victor Lessa que ele fala. Então, vamos direto pro Victor Lessa. Tô mostrando isso aqui eu tô falando para vocês como que eu tô mostrando para vocês, como não tem nada realmente ali situação, né? O problema é justamente cadê? Aqui eu não consigo achar. Mas o Fluminense ele fala que ele vai utilizar os titulares já para dar um treino. Peço desculpas por não achar, mas isso daí não é um erro, é só para mostrar para vocês que eu não achei nesse momento, para não ter tanto vídeo. Mas, segundo o Victor Alessio, até mesmo o próprio Fluminense Stuff, afirma que não vai ter problema em ter o time titular no Carioca. Na minha concepção, se é para disputar mais competições, eu utilizaria o time reserva, tá bom? Me desculpa realmente por não achar somente essa informação. Para uma futura informação, eu vou realmente achar isso. E é isso que eu estou falando. Será mesmo que o Fluminense vai utilizar mais a base e fazer justamente o que o Diniz fez lá atrás? Seria interessante, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Faz o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.